Bom, pessoal, estamos aí com mais uma aulinha. Dessa vez nós vamos tratar um pouco sobre a adição de vetores. A gente vai discutir por que devemos utilizar a lei dos cossenos, né, em alguns casos de adição, por que a gente acaba utilizando essa lei dos cossenos. E a gente vai tentar sanar aqui também uma dúvida que fica com relação ao sinal que é utilizado nessa lei dos cossenos, ok? Então vamos lá. Vamos supor que a gente tem inicialmente dois vetores quaisquer, né? Eu coloquei aqui, por exemplo, o vetor A posicionado em relação ao eixo horizontal, um ângulo alfa, e um vetor B que está aqui posicionado na horizontal. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a soma desses dois vetores. Eu vou posicionar o vetor A um pouco mais à frente aqui e vou levar a origem do vetor B para a origem do vetor A. A gente está executando então a soma desses vetores, né, utilizando o método do paralelogramo, né, a regra do paralelogramo. Então eu traço as retas paralelas, né, primeiro uma paralela em relação ao vetor B saindo da extremidade do vetor A, traço também uma reta paralela ao vetor A saindo da extremidade do vetor B, e aí a gente observa que esse ângulo aqui, o ângulo alfa, é ainda o ângulo entre o vetor A e o vetor B, né, uma vez que o vetor B está posicionado na horizontal. Então, quando a gente traça essas retas paralelas, a gente vai poder traçar também na sequência o vetor resultante, que tem origem nas origens dos vetores e tem extremidade no encontro dessas retas paralelas. Tá? Então, esse aí seria o nosso vetor resultante. Esse é o vetor resultante que a gente adquire a partir do método ou da regra do paralelogramo. Tá? Então, isso aqui, normal, todo mundo deve estar achando normal, porque é a operação vetorial para você encontrar o vetor resultante, a posição, a direção, o sentido, inclusive. Então, isso é um procedimento comum. Né? O que é que nós vamos fazer, então? A gente vai entender na sequência por que acaba se utilizando a lei do cosseno, porque que para determinar o módulo desse vetor resultante, a gente acaba utilizando a lei dos cossenos. Tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou projetar primeiramente, eu vou colocar o vetor A, né, posicionado aqui nos eixos cartesianos, que eu acabei traçando aqui anteriormente, né? E aí eu vou trabalhar as componentes desse vetor. Vou decompor o vetor A no eixo X e também no eixo Y, tá certo? Vou mostrar essas componentes, eu vou decompor esse vetor. Então é interessante aí que você, aluno, tenha o conhecimento da decomposição vetorial, né? E caso ainda se tenha dificuldade, procura então ver aí as videoaulas do meu amigo professor Caio Graco, lá no canal no YouTube dos Viciados em Física, tá certo? São as melhores aulas de vetores que vocês poderão encontrar no YouTube, aula do professor Caio Graco no canal Viciados em Física. Então, dá uma olhadinha lá, ver como é que ocorre, como é que se faz a decomposição de vetores, porque lá está perfeito, e aí volta para essa aula para você entender aí por que aplica a lei dos cossenos, porque a gente, da forma que eu estou mostrando aqui, não é necessário conhecimento sobre decomposição vetorial. Então, dando sequência, eu trouxe o vetor A, né, para a posição ali, que é a origem dos eixos cartesianos, e eu vou projetar esse vetor A, tanto no eixo X quanto no eixo Y, eu terei então as componentes desse vetor. Então, projetando esse vetor no eixo X, a gente vai encontrar a componente paralela em relação à direção horizontal, que é dada, né, por A vezes o cosseno do ângulo alfa, né, o vetor A multiplicado pelo cosseno do ângulo alfa. Se eu traçar agora uma paralela ao eixo X, ela vai limitar a componente vertical aqui no eixo Y, que seria o vetor A vezes o seno do ângulo. Então, essas são as componentes do vetor A. Então, eu vou posicionar novamente esses vetores, tá? De forma que, ao invés de usar o vetor A, eu use as componentes do vetor A para encontrar o vetor resultante. O vetor B já está no eixo X, então eu acabo colocando as componentes do vetor A no eixo X e no eixo Y. Então, vou trazer o B para essa posição aqui, para a gente fazer uma nova soma de vetores. Aí, trago a componente vertical do vetor A, né, o vetor A vezes o seno, e trago a componente horizontal para essa posição, para somar com o vetor B. Então, a gente tem dois vetores no eixo X sendo somados aqui, e um vetor no eixo Y. Isso vai dar um vetor resultante. Pela mesma regra do paralelogramo,
a gente vai ter um vetor resultante que é exatamente igual a esse vetor que a gente conseguiu nessa operação. Você vai ver que é exatamente igual, ele encaixa perfeitinho lá. Tá? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu consegui um vetor resultante e eu observo que esse vetor resultante ele seria a hipotenusa deste triângulozinho aqui, ó, cujo cateto aqui embaixo seria o módulo de B mais o módulo dessa componente de A, e esse outro cateto seria exatamente o módulo dessa componente vertical de A. Então, como eu tenho um triângulo retângulo onde esse R é a hipotenusa, a gente pode ir direto para o teorema de Pitágoras e fazer o cálculo do valor do módulo do vetor resultante. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, o que é que nós vamos ter? O vetor R aqui, ó, na verdade o módulo de R ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, é igual à soma de A seno de alfa, que é esse cateto aqui, equivalente a essa medida daqui, ó, mais B mais A cosseno de alfa, que seria esse outro cateto. Isso é elevado ao quadrado. Tá? Então, fazendo essa operação, a gente encontra, olha, A ao quadrado mais seno ao quadrado de alfa, mais, note que aqui a gente vai fazer um produto notável, né? Então é B ao quadrado, mais 2 vezes B vezes A cosseno de alfa, mais A ao quadrado cosseno ao quadrado de alfa, porque você vai notar que a gente tem, ó, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Eu destaco aqui que a gente tem A ao quadrado seno ao quadrado de alfa, mais A ao quadrado cosseno ao quadrado de alfa, eu vou colocar o A em evidência, tá certo? E aqui dentro do parêntese, tá vendo? Ó, eu fiz aqui, coloquei o fator comum em evidência e tenho aqui dentro de parênteses seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa. Isso corresponde à relação fundamental da trigonometria. Então, essa soma aqui do seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa, isso é igual a 1, então vai ficar A ao quadrado vezes 1. Que vai resultar exatamente nessa expressão, A ao quadrado vezes 1 dá A ao quadrado, mais B ao quadrado daqui, ó, mais 2 vezes AB vezes o cosseno do ângulo. Então, a gente chegou aí à lei dos cossenos. O grande problema e a grande dúvida é porque aqui surge um sinal positivo. E aí a gente vai trabalhar aqui porque que lá na lei dos cossenos geralmente a gente vê um sinal negativo e aqui a gente está utilizando um sinal positivo. Vamos lá. Eu trouxe aqui novamente, né, a forma inicial dessa soma vetorial e logo aqui ao lado está aquela forma que a gente fez a partir das componentes, tá certo? O que é que eu vou fazer com esta figura? Eu vou deslocar o vetor A para essa posição aqui, ó, tá? Porque aí vai ficar no formato que geralmente aparece em algumas questões, tá? E aí nós vamos observar que este ângulo alfa, tá? Ele se repete aqui, ó. Aqui você também tem o ângulo alfa, que seria o ângulo entre o vetor A e a reta na direção que passa o vetor B, né? Só que esse seria um ângulo menor nesse caso, porque a gente tem um ângulo maior aqui do outro lado, que é exatamente 180 menos alfa. Então, o que é que diz a lei dos cossenos? Ela diz que em um triângulo qualquer, o quadrado da medida de um lado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados, menos o dobro do produto das medidas desses lados pelo cosseno do ângulo formado entre eles. É bem grande, né? É bem complicado, inclusive, da gente compreender, mas em resumo é isso aqui que está dizendo a lei dos cossenos. Ó, o quadrado da medida de um lado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados, menos o dobro do produto entre esses dois outros lados, pelo cosseno do ângulo formado entre esses lados aí, tá certo? Então, por exemplo, o módulo de R ao quadrado, de acordo com a lei dos cossenos, é igual ao módulo de A ao quadrado, mais o módulo de B ao quadrado, menos o módulo de A vezes o módulo de B vezes 2, né? Aqui, ó, 2AB, tá? Vezes o cosseno do ângulo entre A e B, que é esse aqui, ó. Tá vendo? O ângulo formado entre eles, depois que você formar essa figurinha aqui. Esse ângulo aqui, se a gente colocar em função de alfa, ele é 180 menos alfa. Então, a lei dos cossenos ela vai dizer que a solução, que o vetor, o lado, ou no caso o vetor resultante aí, é dado por essa expressão. Então é aquele sinal negativo aqui. Só que a gente está utilizando esse alfa, que é o ângulo formado quando os vetores estão unidos origem com origem, tá certo? Então se eu estou usando alfa, eu vou usar um artifíciozinho matemático que diz que o cosseno de 180 menos alfa é menos o cosseno de alfa, tá certo? E aí eu vou colocar no lugar de 180, de cosseno de 180 menos alfa, botar menos cosseno de alfa.
E aí a gente chega nessa expressão, tá? Olha que eu destaquei aqui sinal negativo e sinal negativo. E o produto entre esses valores aqui vai dar um sinal positivo, né? Menos por menos acaba dando mais. E de repente a gente vê que o resultado é esse. Então essa é a grande questão. Se eu usar o ângulo dos vetores, quando eles estão origem com origem, aí você usa um sinalzinho mais. Se você usar aquele ângulo que está lá dentro, né, você faz a regra do polígono, usa o ângulo que está lá dentro, aí você vai usar o sinalzinho menos, porque isso vai ser compensado na hora do teu cálculo. Ok? Bom, espero que essa aula tenha contribuído para sanar essa dúvida aí do pessoal, né, essa dúvida de vocês. Espero que tenha ajudado. Um abraço a todos e até a próxima.